12º domingo da Quaresma, a Transfiguração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos manifestaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus convida Pedro, Tiago e João para orar. É um costume de Jesus pedir que outros o acompanhem na oração. É um sinal de que nós também devemos fazer o mesmo, ou seja, orar na comunidade, em comunhão com os nossos irmãos e principalmente em casa, pais e filhos. Jesus disse: Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ora, orar é aproximar-se do Pai, é modificar o nosso ser para melhor, é estar em comunhão com Deus. Quem ora não permanece o mesmo, não fica estagnado, é um ser que se renova, cresce. A transformação que Jesus sofreu foi intensa, de tal modo que podia ser vista. Jesus e o Pai tornaram-se um. Era tanta luz que não dava para olhar. É Deus presente em Jesus. Conosco pode acontecer o mesmo. A oração nos une ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, e faz acontecer uma mudança em nosso ser. Não da mesma grandeza que aconteceu com Jesus, mas acontece realmente. Através da oração, nos comunicamos e nos unimos com o nosso Criador. Dar-vos-eis um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirai-vos-ei do peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, as leis e os profetas respectivamente. Apresentavam-se para Jesus o que vai acontecer em Jerusalém, a sua morte. Vieram para mostrar a Jesus que tudo isso tinha que acontecer, pois faz parte do plano de Deus, e, obviamente, estavam ali para animá-lo. Na verdade, tudo o que aconteceu com Jesus pode e deve acontecer conosco. É claro que numa proporção bem menor, pois nunca chegaremos a ser iguais a Jesus, aqui neste mundo, nesta vida. Mas, como eu já disse, também acontece conosco todas as vezes que entramos em oração. Estamos em contato com Deus, e esse contato pode ser através dos anjos, dos nossos guias espirituais. Esse, ou talvez esses guias,
estão sempre à nossa volta durante toda a nossa vida, pronto para nos ajudar. Seguindo os planos de Deus, entramos automaticamente em uma maior sintonia com os nossos guias. Assim, tudo fica mais fácil. Embora passemos a vida sem dar crédito a essa verdade, sem querer a ajuda deles, pois não temos fé. Assim mesmo, eles estão aqui, prontos para nos dar a mão. Infelizmente, nós os rejeitamos através da nossa incredulidade, causada pelo apego à matéria. Vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda. É só entrar em oração e seguir a vontade do Pai, e tudo mais será realizado em nossa vida. Basta crer, ter fé. A ação de Pedro e seus companheiros refletem diretamente em nossa ação hoje, agora. Quando entramos em oração, ficamos o tempo todo voltados apenas para a oração? Ou nos desviamos, vagamos com a nossa mente pelo mundo, pelos acontecimentos que ocorrem no passar do dia, e quando menos percebemos, estamos longe da oração. Dificilmente nos fixamos em nossa conversa com Deus através da oração. Geralmente vagamos ou dormimos. Falta em nós a certeza, a fé, para permanecermos firmes em nosso propósito. Se soubéssemos quem está a nos escutar, que o nosso anjo está aqui, tão perto, a nos ouvir e falar. Mas o mesmo que aconteceu com Pedro e os outros acontecerá conosco. Aos poucos vamos despertando e com a graça de Deus veremos a glória de Jesus. Tudo isso vamos alcançar através da nossa oração diária constante. Vamos crescer, ajudados pelos nossos guias espirituais, e um dia renovaremos a face da terra. Isso vai acontecer, é só esperar. Hoje somos fracos, frágeis, pois nos encontramos sós, pelo menos é o que pensamos, e assim o nosso querer se torna realidade. Mas, com certeza, um dia vamos entender que Deus está presente em nós. Não estamos sós e nunca estaremos. Assim, com a ajuda de Jesus, venceremos o mundo, seremos imitadores do Mestre. É bom ficar nessa situação, ver Jesus sendo glorificado e estar juntos de Moisés e Elias. Para eles foi um grande acontecimento, inesquecível, e por isso Pedro desejava ficar mais tempo nesse lugar. Mas como fica a realização do projeto de Deus? Eles têm que descer do monte para que o plano de Deus se realize em Jesus. Foi importante para os discípulos conhecer esse momento da glorificação do Filho de Deus, para assim poder entender e acompanhar os passos finais de Jesus a Jerusalém. Na transfiguração, Jesus deixa claro aos discípulos os dois lados do mistério: o sofrimento, humilhação e morte, e por outro lado, a ressurreição e a glória. Porém, mesmo assim, vendo a vitória de Jesus, o abandonaram, assim como os outros durante a paixão. Hoje temos que estar firmes na nossa fé e ter a certeza que, da mesma forma que Jesus realizou o projeto do Pai e foi glorificado, nós também, realizando o projeto que Deus tem para nós, encontraremos a mesma graça. Jesus está em plena sintonia com o projeto de Deus, por isso ele diz: "Este é o meu Filho amado, ouvi-o." Com essas palavras, os discípulos compreenderam que Jesus é o Filho de Deus e que deve passar por todos os sofrimentos, e por fim morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Eles devem ouvi-lo sempre. Jesus é a última revelação. É a Ele que devemos ouvir. Hoje, nós somos os discípulos e a mesma frase Ele vai nos dizer: ouve-o sempre.
Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que chegamos ao Pai. Temos que ouvi-lo. Temos que ser imitadores de Jesus. Ouvir Jesus hoje é anunciar de todas as formas o Evangelho, principalmente através da nossa vida, da nossa ação. Ouvir Jesus é trazer a libertação aos oprimidos, é trazer a paz ao mundo.